Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as teorias da evolução das espécies, mais especificamente sobre lamarckismo, darwinismo e neo-darwinismo. Então, do que se trata a teoria da evolução das espécies? A teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo de evolução. Esta ideia contrapõe a teoria criacionista, de que o universo foi criado por Deus. Segundo a teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias para sua sobrevivência, de forma a adaptar-se ao meio em que vivem. O primeiro a propor uma teoria evolutiva foi o biólogo francês Jean-Baptiste de Lamarck, que em 1809 publicou as suas teorias no livro Filosofia Zoológica. No entanto, a pessoa mais conhecida quando se fala na teoria da evolução é o britânico naturalista Charles Robert Darwin, autor do livro Origem das Espécies, criado em 1850. Na biologia, evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos, de uma geração para outra. Este processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem às espécies novas. Então, nesta imagem, nós podemos visualizar um esquema de como daria o surgimento de novas espécies. Então, através de um ancestral comum, esse ancestral, ao longo do tempo, sofre modificações que nós vamos chamar de mutações, na qual essas mutações deram resultados positivos e puderam ser transmitidos para os novos indivíduos, formando, portanto, indivíduos com novas características e, portanto, novas espécies. Este processo nós chamamos de especiação. Então, a especiação é quando, em um determinado momento, ao longo do tempo de um ser vivo, ele sofre uma mutação genética, dando origem a um novo indivíduo com novas características. E, desta forma, irá surgir um novo ser vivo na natureza, uma nova espécie. Então, através desse processo de especiação, é a justificativa científica para o surgimento dos diversos seres vivos que permanecem no planeta Terra e os que já foram também extintos. Então, o surgimento dos novos seres vivos se dão através da especiação. E como resultado da especiação, nós temos basicamente a classificação em 5 reinos. Então, nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Vegetal e o reino Animal. Sem contar os vírus, que é um organismo à parte, diferenciado. Apenas para poder relembrarmos que os seres vivos do tipo Monera são aqueles seres vivos do tipo procarioto, ou seja, que possui seu material genético disperso no citoplasma. Lembrar que uma célula apresenta parede celular, em alguns casos, membrana plasmática em todos os casos, citoplasma em todos os casos e, no caso do procarioto, apenas o material genético diretamente. Já no caso dos eucariotos, que são todos os demais grupos de seres vivos, então os eucariotos, que são os protistas, os fungos, né, do reino fungi,
o reino vegetal, que são as plantas, e o reino animal, na qual nós estamos inseridos, nós temos células do tipo eucarioto. E células eucarióticas são aquelas células que apresentam membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo é que está o material genético, o nosso DNA. Então, procarioto não tem núcleo, eucarioto tem núcleo. E hoje nós temos, portanto, 5 grandes grupos, de forma tradicional assim distribuídos, e os vírus. E vamos agora falar sobre o lamarckismo. Jean-Baptiste de Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na cidade de Bazin, na França. Faleceu em 28 de dezembro de 1829, sem o reconhecimento de suas ideias. Pesquisando sobre moluscos, Lamarck começou a pensar nas mudanças que ocorrem com as espécies ao longo do tempo. As suas ideias foram apresentadas em 1809, com a publicação Filosofia da Zoologia. Isso 50 anos antes da Origem das Espécies, publicação de Darwin. Então, nesta imagem, nós podemos ter uma visão, um retrato do Jean-Baptiste de Lamarck. O lamarckismo, ou lamarckismo, corresponde às ideias desenvolvidas pelo naturalista Jean-Baptiste Lamarck sobre a evolução dos seres vivos. Essas ideias foram fundamentais para o conhecimento da evolução. Porém, atualmente não são mais aceitas. Lamarck baseou suas teorias em 2 leis principais: a lei do uso e desuso e a segunda, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E vamos agora falar da primeira lei do Lamarck, a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso é resultado da observação de Lamarck de que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados. Ao mesmo tempo, outros ficam atrofiados se não forem usados. Um exemplo clássico da lei do uso e desuso é sobre o pescoço das girafas. Elas teriam a necessidade de alcançar folhas mais altas nas árvores. Para isso, esticavam mais o pescoço, desenvolvendo a musculatura, levando ao seu aumento. Então vamos tentar entender o que dizia Lamarck sobre a lei do uso e desuso. As girafas ancestrais provavelmente tinham pescoço curtos para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam. Tinha que esticar o pescoço. Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução. E vamos a algumas interpretações sobre a lei do Lamarck, a primeira lei, que é a lei do uso e desuso. Muitos autores definem como errado todas as teorias de Lamarck. Então, a lei do uso e desuso e a segunda lei que nós vamos falar, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Outros autores consideram relativamente correto esta primeira lei do uso e desuso. E justifica esta situação de que forma? Nós sabemos que isso é na prática, que nós podemos fazer a hipertrofia, por exemplo, do músculo,
ou a hipotrofia do músculo. O que é a hipertrofia? Nada mais é do que fazer o músculo, as células dos músculos crescerem, né? E através do anabolismo, ou seja, através dos exercícios físicos, as nossas células começam a incorporar, vamos assim dizer, substâncias como glicogênio, por exemplo, e as células se tornam maiores. Então nós temos aqui uma célula que seria comum, vamos assim dizer, através dos exercícios e de uma alimentação saudável, ela começa a incorporar moléculas de pré-energia, que nós vamos chamar de glicogênio. E essas células começam então a crescer. Então vejam que ela não aumentou de tamanho, não aumentou de número de células, mas sim do seu tamanho. E aí nós chamamos isso de anabolismo, que vai levar ao quadro de hipertrofia. Então, quanto mais se usa o músculo, maior é o crescimento, maior é a atividade dele, a hipertrofia. Por outro lado, se nós não praticarmos exercício, nós não usarmos o músculo, ele tende, com o passar do tempo, a diminuir de tamanho, causando o que nós chamamos de hipotrofia. Ou seja, as células diminuem o seu tamanho, elas param de produzir, por exemplo, o glicogênio e para de armazenar, e como consequência, o indivíduo, o ser vivo, ele fica mais atrofiado. Então vejam que a lei do uso e desuso tem uma certa praticidade, inclusive foi através da observação que Lamarck chegou a essa conclusão. E é fácil verificar isso também numa situação que pessoas, por exemplo, que tiveram uma fratura, colocaram, por exemplo, gesso e ficaram imóveis naquele membro por um certo tempo. Ao retirar o gesso, a pessoa observa que há uma atrofia em uma das pernas. Então, a perna com gesso fica atrofiado. A perna sem o gesso, na que ela foi usando normalmente, não causou a hipertrofia. Então, qual que é mais ou menos os discursos ou as polêmicas? Então, o contraditório é que, se um ser vivo constantemente fizesse atividade física, por exclusividade deste princípio, ele nunca morreria por causas naturais. E este fato sempre ocorre, que é a morte natural. Como essa verdade, né, tem um limite, muitos confirmam que este princípio está errado, enquanto outros autores que ele está relativamente certo. Então, alguns autores falam, não, o coração nunca para de bater, quando para a pessoa morre. Então, se fosse seguir o princípio exclusivo da lei do uso e desuso, então o coração, a pessoa jamais morreria, por exemplo, de infarto, né, em umas condições naturais e saudáveis, num organismo onde a pessoa faz bastante exercício, com acompanhamento médico, sem nenhuma doença sistêmica ou pré-existente no indivíduo. Ele deveria viver a vida eterna, porque todo dia os órgãos são trabalhados. E mesmo para um atleta, por melhor que seja, com o passar do tempo ele vai sofrer os problemas da vida, né, e um dia irá morrer. Então, alguns autores consideram que essa lei também está completamente errada e outros autores colocam uma observação. Ela tem sim uma verdade, porém uma verdade transitória ou passageira. E para verificar que as transmissões dos caracteres adquiridos não são transmitidos para os seus descendentes, foi feita uma experiência. Então, August Weismann fez o seguinte, pegou lá o rato, cortou o rabo do rato, acasalou 2 ratos com o rabo cortado, deu dessa prole, né, dessa geração, um rato com rabo novamente. Cortou-se o rabo dos ratos e fizeram um novo cruzamento. E a descendência continuava com o rabo. Enfim, depois de 20 gerações fazendo essa experiência, verificou-se que, em todos os casos, os ratos continuavam com as características iniciais genéticas. Então, ou seja, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, no caso,
mostrou-se ineficaz, falha. Então, na verdade, o que a gente passa são as características genéticas e não as características que nós chamamos de fenótipo. Então, nós temos o nosso fenótipo e nós temos o nosso genótipo. Só para saber rapidamente, o genótipo, eles são as nossas informações genéticas e essas informações nós passamos para o descendente. O fenótipo seria uma mistura entre as suas informações genéticas e o seu comportamento no meio ambiente. Então, a associação da informação genética com seu comportamento ambiental vai dar suas características. Então, as características, elas são a expressão do seu fenótipo, vamos assim dizer, que é a junção do genótipo mais o meio ambiente. Então, desta forma, mostrou-se que as características adquiridas, elas não passam para os seus descendentes. Elas morrem com o indivíduo que adquiriu essas características. E qual a importância das ideias de Lamarck? Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas, uma vez que naquela época dominavam as ideias fixistas ou criacionista. Acreditava-se, por exemplo, que o número de espécies era fixo e definido no momento da criação por Deus. As espécies eram consideradas imutáveis. No entanto, com o interesse crescente pelas ciências naturais, a observação dos fenômenos pelos naturalistas levou-os a questionar a imutabilidade das espécies. Lamarck acertou ao analisar a importância das espécies se adaptarem ao meio em que vivem e por acreditar que os fósseis eram um registro da evolução dos seres. Porém, suas ideias falham ao afirmar que as características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. Hoje sabemos que isso não ocorre, graças aos estudos genéticos. Essas características, chamadas de fenótipos, são provocadas por fatores do ambiente e não podem ser transmitidas geneticamente. O meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Para Lamarck, a evolução das espécies ocorre devido às modificações que são impostas pelo meio em que vivem. As novas características são adquiridas pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Define-se que, de acordo com a utilização de um determinado membro, este seria desenvolvido. Da mesma forma, aquele que fosse pouco utilizado poderia reduzir o seu tamanho ao longo das gerações. As características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes, ou seja, todas as mudanças desenvolvidas pelas espécies são herdadas pelos seus descendentes. E nós sabemos que, neste caso, as características adquiridas não são transmitidas para os seus descendentes. A grande polêmica, se é que existe, seria em relação às novas características adquiridas no sentido do uso e desuso. Então, ou seja, quanto mais usamos um órgão, ele sim tende a se desenvolver. Quanto menos usamos, sim, ele tende a atrofiar. Mas a pergunta ele é uma verdade, porém relativamente temporal. Então, ele é uma verdade entre aspas. E aí entra, como já falei, a polêmica de se é válida ou se não é válida este princípio colocado por Lamarck, a lei do uso e desuso. Vamos agora falar sobre o darwinismo.
Charles Robert Darwin foi um importante naturalista, nascido no dia 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Shrewsbury. Esse importante pesquisador, desde muito jovem, já demonstrava seu amor pela ciência, dedicando-se às suas coleções e a realizar experimentos com seu irmão, em um laboratório de química. Darwin ficou conhecido por sua obra A Origem das Espécies, que contribuiu para o entendimento da evolução e, atualmente, é considerada um dos livros acadêmicos de maior influência na história. E nesta imagem nós podemos ver a evolução de Darwin, né? Quando jovem, quando mais adulto e quando mais idoso, mais velho. Darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidos pelo naturalista inglês Charles Darwin. A teoria da evolução defende que todas as espécies descendem de ancestrais comuns, que ao longo do tempo geológico foram sofrendo alterações. Essas modificações são imperceptíveis de uma geração para outra, porém, ao longo do tempo, quando somadas e acumuladas, tornam-se perceptíveis e justificam as diferenças entre as novas espécies, assim originadas. O século XVI foi para os europeus a época de grandes aventuras, cujos reflexos marcariam fortemente todo o futuro desenvolvimento. A era das descobertas de novos povos, animais e plantas fez com que a imutável rigidez da criação sofresse o impacto da dúvida. As especulações filosóficas encontraram terreno fértil na concepção da evolução biológica. A geologia e a história natural começaram a demonstrar que a idade da Terra é muito superior à que se pensava e que o homem existia há mais tempo do que se supunha. A contribuição científica decisiva para essas dúvidas veio no século seguinte, com os trabalhos de Charles Darwin, que estabeleceu os principais mecanismos através dos quais qualquer espécie animal, inclusive o homem, evolui a partir de formas mais simples ou como resultado da necessidade de melhor adaptação ao seu ambiente. Durante 20 anos, Charles Darwin reuniu provas para apoiar suas teorias, enquanto continuava os estudos que começara durante a viagem de 5 anos, como naturalista, fazendo levantamentos da costa sul americana. Darwin baseou suas teorias em duas leis principais. Uma, o evolucionismo, a ancestralidade comum, e a segunda, que é a seleção natural. A ideia evolucionista proposta por Darwin baseia-se em 2 pontos básicos: ancestralidade e seleção natural. E vamos falar sobre o evolucionismo e seleção natural. A teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica a seleção natural, observada na natureza. As pequenas variações casuais que aparecem nos organismos fazem com que suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. Ou seja, uma determinada característica, quando presente no organismo, pode fazer com que ele se adapte mais facilmente no ambiente e seja mais bem-sucedido do que outro, da mesma espécie, que não possua aquela característica. Dessa forma, o ambiente atua como um selecionador
das características mais favoráveis, em detrimento de outras. Os organismos que possuem as características mais favoráveis têm mais possibilidades de sobrevivência que os outros e maior oportunidade de reprodução. Assim, as características favoráveis serão transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, de geração em geração, a população torna-se mais adaptada ao meio ambiente. Essa seleção natural leva normalmente centenas ou até milhões de anos para produzir efeitos aparentes na população. Vamos entender como que é esse princípio do evolucionismo e seleção natural. Então vamos lá. As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longos, uma vez que estes conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural ocorreu a evolução. Então, para Darwin, vamos só fazer um paralelo rápido. Lamarck acreditavam que todas as girafas tinham o pescoço do mesmo tamanho. Com o forçar para se alimentar com vegetação mais alta, esse pescoço se alongava e era transmitido para o descendente essa formação de pescoço longo. Darwin não acreditava nisso. Ele acreditava que geneticamente, na natureza, já era formado tanto girafas de pescoço comprido como girafa de pescoço curto. Então já tinha por mutações, ele não sabia, né, mas por mutações, eles já acreditavam que já tinha animais de diferentes tipos. A seleção natural e a competição, ou seja, a busca de alimento e as condições individuais dos animais, fizeram com que as girafas de pescoço que naturalmente já nasciam com pescoço longo tiveram uma vantagem na sua alimentação. Enquanto que as girafas de pescoço curto, que já nasciam assim e tinham seus descendentes desse formato, pela seleção natural e competição, por exemplo, elas acabaram, com o passar do tempo, morrendo por não estar adaptada ao meio ambiente que viviam. E aí, como resultado, as girafas de pescoço longo tiveram sucesso e tiveram prevalência durante as gerações, enquanto que as girafas de pescoço curto, elas acabaram morrendo ao longo do tempo. Então, ou seja, este é o princípio de Darwin. Então, Darwin não é que a girafa crescia, adquiria o pescoço longo e passava para o filho. Isto é Lamarck. Darwin não. A próprio meio ambiente, a própria natureza, a relação da natureza e a relação de competição entre os seres vivos é que fazem os seres mais adaptados prevalecerem. E os seres menos adaptados acabam se extinguindo, entrando em extinção. Um outro exemplo sobre o evolucionismo e seleção natural de Darwin podemos usar nesta imagem. Nós temos aqui um pássaro que, como tem sua presa natural, é um predador, o coelho. Então, dependendo do ambiente que esses coelhos estão, então já existe na natureza vários tipos de coelhos já de cores diferentes. Porém, esse tipo de natureza facilita a visualização do pássaro de coelhos mais claros. Então, o pássaro, por visualizar melhor, pois esse coelho se confunde com a grama, por exemplo. Já os coelhos mais claros nesse ambiente são favorecidos e, portanto, por seleção, entre aspas, natural e competição, ou seja, por fatores ambientais, estes coelhos acabam sendo
comido por mais vezes pelos diversos pássaros. Logo, com o passar do tempo, esses animais acabam sendo extintos da natureza. O que vale observar é que, se de repente muda este ambiente, vamos imaginar que agora no ambiente onde o gramado que é verde, por alguma razão mudou de cor, ou por influência do homem, ou por acidentes ambientais, não importa. Houve uma mudança na cor, por exemplo, aqui. E essa cor agora ficou mais compatível com a cor do coelho claro. Então agora ele está camuflado nesse ambiente. E pode acontecer assim de ter uma inversão no passar do tempo. Então agora os coelhos que estariam camuflados no pensamento anterior, agora eles estão mais vulneráveis. E os pássaros acabam selecionando, né, ou visualizando melhor este tipo de pelagem e acaba agora invertendo a sua cadeia alimentar. Começa a ingerir coelhos de cores agora diferentes do meio ambiente. Então, por isso que muitos animais, para se defender, acabam camuflando-se. Não é que acabam camuflando de propósito, mas o meio, tirando aqueles animais que são realmente, que têm o mimetismo, né, como capacidade de se camuflar no meio ambiente, os demais acabam sendo selecionados para uma espécie de camuflagem natural. Então é um dos fatores que explicam, por exemplo, por que determinado ser vivo em um ambiente vive melhor e um outro ser vivo em um outro ambiente está mais adaptado. Porque, afinal, o meio vai interferir neste princípio, que é a chamada seleção natural e o evolucionismo. Nesta animação, vamos fazer a comparação de Lamarck e de Darwin. Então, na teoria de Lamarck, a girafa ela crescia com a lei do uso e desuso do pescoço e assim passava essa característica para os seus descendentes. Já na teoria de Darwin, haviam vários tipos diferentes de girafas, por exemplo, e as que tinham pescoço comprido se beneficiaram, e por seleção e competição, as girafas de pescoços menores morriam ao passar do tempo, extinguindo-se ao longo dos anos no planeta Terra. E qual a importância das ideias de Darwin? Estabelece a seleção natural como mecanismo da evolução. O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e em um determinado tempo. Essa seleção é dividida em 3 tipos: direcional, estabilizadora e disruptiva. No centro de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação ao outro. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem mais e transmitem mais as suas características aos descendentes. Darwin diz que a espécie evolui através do processo de descendência, sendo estes modificados, dando origem às outras espécies. Diferente do que alguns acreditam, a teoria criada por Darwin não prevê que o ser humano descende do macaco, mas que as espécies evoluem através do processo de descendência. E, apenas para comparação, nós temos Lamarck e Darwin. Lamarck baseia-se em 2 pontos básicos: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E Darwin se baseia também em 2 pontos básicos: ancestralidade comum e seleção natural. E vamos agora falar sobre o neodarwinismo. O neodarwinismo é a teoria mais aceita atualmente para explicar a evolução das espécies. O neodarwinismo, chamado também de teoria sintética ou moderna da evolução, surgiu no século XX. Esta teoria
está relacionada com os estudos evolucionistas do naturalista inglês Charles Darwin e as novas descobertas no campo da genética. As lacunas que surgiram após as publicações da obra Origem da Espécie, em 1859, de Darwin, foram desvendadas pelo avanço dos estudos genéticos. Aceita atualmente pela maioria dos cientistas, a teoria moderna da evolução se tornou um tipo de eixo central da biologia, aproximando disciplinas como sistemática, citologia, genética e paleontologia. Tanto o lamarckismo quanto o darwinismo apresentam um conjunto de teorias associadas à evolução. Embora as leis de Lamarck sejam anteriores às ideias de Darwin, quando o assunto é evolução, Charles Darwin é o primeiro a ser citado. Isso porque suas ideias sobre a seleção natural das espécies continuam válidas até hoje, mais de 150 anos depois. O que Darwin e seus contemporâneos não conseguiram explicar começou a ser esclarecido poucos anos mais tarde pelo austríaco Gregor Mendel, considerado o pai da genética, que viveu entre 1822 e 1884. O monge botânico, que foi Mendel, realizou diversas experiências com cruzamento de plantas, em especial ervilhas, postulando duas leis. A lei da segregação dos fatores, chamada de primeira lei de Mendel, e a lei da segregação independente, que é a segunda lei de Mendel. Mendel utilizava o nome fatores para definir os genes, termo criado em 1905 pelo biólogo holandês Wilhelm Johansen. A partir do conhecimento do mecanismo genético da hereditariedade, das mutações e recombinações gênicas, algumas das lacunas no processo evolutivo foram esclarecidas. Com isso, foi definida uma síntese da teoria da evolução, que passou a ser uma referência fundamental para a explicação de muitos processos biológicos. Então nós temos o gene, esse gene que é o nosso DNA, nosso material genético, ele pode sofrer dois processos. Um é a transmissão, ou seja, ser passado para o descendente. E ele pode sofrer mutação. Esta mutação, que é uma alteração no material genético, pode fazer duas coisas. Ou levar a espécie à extinção, se caso essa mutação não for viável ou for uma característica que não dê vantagens adaptativas, ou esta mutação pode levar à evolução, ou seja, desenvolvimento de uma nova característica que torna o indivíduo mais adaptado ao meio ambiente, formando, portanto, uma nova espécie, que dentro da biologia nós chamamos de especiação, que é a formação de uma nova espécie. Nesta imagem, nós podemos visualizar os princípios da genética. Então aqui nós temos uma célula, dentro dessa célula nós temos o núcleo, e dentro do núcleo o nosso material genético, que nós chamamos de DNA. O DNA ele é formado por várias partes funcionais. A essas partes funcionais nós chamamos de gene, e são esses genes que vão formar o indivíduo final propriamente dito. E quando há uma alteração nesse gene, nós chamamos de mutação. E como já vimos, a mutação pode levar o indivíduo à extinção ou à evolução. Se essa mutação der novas características ou grupos de características que vão beneficiar a manutenção desse ser vivo na natureza, com diferentes características do seu genitor, vamos dizer que fez o processo de
especiação. E assim dá origem, um indivíduo inicial vai dar origem a indivíduos diferentes graças à mutação e recombinação gênica. Então, basicamente, nós temos a mutação, que é dar origem a um novo gene. Não é algo dirigido, ou seja, produzido. Teoricamente, na natureza, acontece de forma espontânea. Então, primeiro a mutação causa a variação genética e depois a seleção natural, o próprio meio ambiente, vai atuar selecionando o mais apto em determinados ambientes. E nós temos a recombinação gênica. É a mistura do material genético. E existem 3 processos que misturam o material genético, ocasionando a variabilidade genética. São eles: fecundação, crossing over, que acontece no processo de divisão celular, e segregação independente dos cromossomos, que seria a segunda lei de Mendel. E quais são os principais fatores evolutivos do neodarwinismo? Então, existem 3 fatores que atuam sobre a composição genética das populações, elevando a variação de genes: seleção natural, migração ou fluxo gênico, deriva ou oscilação gênica. Então, aqui nós temos um texto relativamente curto, dando as principais diferenças. É que este tema ele é visto também, por exemplo, em ecologia. Então, o neodarwinismo ele acaba sendo uma associação de diversas disciplinas biológicas para tentar explicar as diferenças, evoluções das espécies. Lembrando que a seleção natural ela vai ser o eixo principal que liga todas as demais disciplinas. E quando falamos de seleção natural, estamos falando de meio ambiente. E aqui nós temos uma tabela comparativa das teorias evolutivas, Lamarck, Darwin e neodarwinismo, em relação ao ambiente, a variabilidade gênica, mecanismo de evolução e transmissão de características. Então vou deixar mais uns 5 segundinhos, vocês que tiverem interesse, dê uma pausa no vídeo e depois pode comparar e estudar. E damos assim por encerrado nossa videoaula e esperamos vocês até a próxima. Muito obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!